Vítor, se um Pepe não existisse, o que é que achas que teria acontecido? Isabel, se um Pepe não existisse, como é que tinham sido estes 7 anos? Muito mais difíceis do que são. Pedro, se um Pepe não existisse, como é que iam ser estes 5 anos? Acho que não iam ser 5 anos, provavelmente. Olá, o meu nome é Jorge Becho, sou Head of People Experience aqui na Quan. Este vai ser o primeiro episódio da série PEP Effect, uma série em que vamos ter connosco alguns Quanas que vão falar sobre o impacto do PEP na sua vida aqui na Quan. Comigo tenho 3 Quanas, sendo que passo a palavra ao que está mais à minha direita. Olá, sou Pedro Fonseca, sou front-end developer na Quan há 5 anos. Houve uma situação num cliente que eu estava em que estavam a ter algumas ondas de layoffs. Numa delas apanharam uma data de consultores, incluindo eu, na altura, e apesar de estar já alinhavado a uma solução para eu depois seguir para outro cliente, esse segundo cliente demorou muito tempo depois a fechar o negócio, portanto a tomar a decisão, mais do que inicialmente tinha esperado, e por causa disso depois fiquei algum tempo sem projeto, e é quando nunca parou também de encontrar uma solução, sendo que tu na altura também foste um dos que carregaram, digamos assim, essa mudança, essa solução para a frente. E pronto, e eventualmente encontramos um outro projeto, uma solução. Ficou resolvido. Tu, Pedro, também, em alguns momentos, te viste mais a necessidade de ter um plano numa fase mais inicial, em que tinhas entrado para uma coisa mais pequena e depois passaste para um projeto maior, mas quando estamos para projetos maiores, isso também traz às vezes mais desorganização, ou tudo o que é de bom e de mau é mais potenciado por ser numa escala superior. E de nós aqui, os 3, 4 comigo, tu se calhar foste o que começou num projeto mais pequenino, muito mais familiar, em que fazias tudo um bocadinho, e quando isso terminou e vais para uma coisa que te exige já uma dimensão mais semelhante à que a Isabel e que o Vítor conhecem, também foi difícil para ti adaptares porque as coisas não estavam a sair tão bem como tu querias e os feedbacks também não eram tão congruentes. Sim, também na altura também não tinha assim tanta experiência quanto hoje já tenho, e o que ajuda também a lidar com esse tipo de problemas, mas por um lado acho que um projeto maior e uma empresa maior também pode potenciar alguns problemas, por outro também há, tipo nos projetos mais pequenos, como era aquele em que eu entrei, em que éramos apenas 3, também estás mais exposto, digamos. Tipo, se pá, há alguma lacuna na equipa, ou seja o que for, vai-se notar mais porque cada um tem mais responsabilidade. Portanto, foi. Mas acho que foi uma altura de muita adaptação, porque era um projeto nada a ver com aquele em que tinha começado. Nem toda a gente na equipa era super supportive e atenciosa, digamos assim, ou pronto, com tempo para ajudar os outros. E na altura foi muito bom também ter sempre esse apoio do teu lado, tipo, sentir sempre que, ok, há um bom dia, há um mau dia no cliente, mas tenho sempre também o apoio da Quan e, neste caso, o teu, Jorge, porque sabia sempre, tipo, epá, há um problema, ok, mas eu vou falar com o Jorge e, tipo, vamos aqui arranjar uma solução, porque se calhar o problema é de outra pessoa e eu tenho de aprender como lidar com isso, ou se calhar o problema é meu porque também não tenho muita experiência, ou porque agi mal e tu tinhas sempre, tipo, um conselho ou alguma coisa para contribuir e, portanto, nessa transição foi muito bom. E não só nessa transição, como nos outros diferentes projetos onde fui estando, que era sempre qualquer coisa diferente, como em todos os projetos ou empresas, e foi sempre bom ter essa estabilidade, digamos assim, ter alguém nas minhas costas a ajudar. Boa. Isabel, que episódio é que gostavas de nos contar? Então, sou Isabel Contreiras, estou na Quan há 7 anos e sou o que é. A situação foi que não tinha muita autonomia, nem poder de decisão
e não estava satisfeita com a situação e pedi ao Jorge que me ajudasse nisso, que eu queria sair do cliente. E o Jorge ajudou-me, não tentou me convencer sequer a ficar lá, que foi ótimo. E arranjou-me logo entrevistas, fui a entrevistas. Entretanto, a situação deixou de acontecer e eu recuei e disse assim: não, eu fico, e pronto, e fiquei. Mas foi ótimo, o Jorge, a ajuda do Jorge, claro. Isabel, muitas vezes, para além destes desafios que partilhamos, nós também somos catalisadores de cultura e em alguns momentos, e tu sentiste isso porque quando tu entraste não via mais ninguém da Quan no cliente onde tu estavas e portanto sabias que dali da Quan não ias ter ninguém. Hoje já conheces muitos Quanas que estão no cliente contigo, mas nem sempre foi assim. Estavas à espera de quando entraste numa consultora, numa empresa destas, que houvesse estes momentos com regularidade ou esta abertura para fazer desta forma? Não, de todo. É, acho que quando tem essa parte que eu acho que é espetacular, que é tentar que as pessoas se conheçam, não é? Uhum. De fora de todos os clientes e, e ter aquelas atenções que eu acho que são fofas e são giras, de recebermos o postal no aniversário, Certo. irmos todos ao cinema. Acho essas atividades espetaculares e facilita quando vemos as pessoas, apesar de não as conhecermos mesmo, pronto, já conhecemos a cara, já falámos com elas, já sabemos alguns nomes e isso é excelente. Eu às vezes, no cliente onde estou, quando encontro alguém, nem que seja no elevador, sei que é da Quan, e é porreiro, é ótimo. Eu sempre disse isso, que Uhum. devíamos pelo menos Sim, sim. saber quem está no mesmo cliente que nós, não é? Porque faz todo o sentido, não é? Nem que seja Claro. porque se a pessoa precisar de alguma ajuda, se calhar é mais fácil ir ter com a pessoa que é da Uhum. mesma empresa, ou uma pergunta, ou qualquer coisa assim. Acho que é espetacular podermos nos conhecer fora da empresa, nem que Uhum. seja, não é? Sim, 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 fora do contexto. Já agora acrescentando que durante o período inicial, principalmente numa empresa nova, uma pessoa não conhece ninguém, não sabe muito bem como é que as coisas funcionam, é muito fixe isso. Eu estava cá há pouco tempo em Lisboa também, Uhum. então sinto que isso tipo, foi uma forma muito fácil também de conhecer pessoas, conhecer Claro. sítios, e sei de outros colegas que estavam numa situação semelhante em que isso ajudou muito, não só Summer Sessions, Wine Lovers e os Escape Sim, Rooms, essas ajuda-me. coisas Escape todas. room também, sim. Tipo, isso ajuda muito a que uma pessoa também se sinta bem na empresa e que fique se calhar mais tempo. Boa. Eu gostava só de acrescentar aí uma coisa. É verdade que o trabalho é para trabalhar e o salário é para receber, mas também é verdade que, num sentido de união, o trabalho faz-se de uma forma muito mais suave. Claro que sim. Olha, quando eu digo às pessoas que quando estávamos na pandemia, mandou-nos bolas de Berlim, já que Não não foi, podíamos pois ir à foi, praia, pois as foi. pessoas ficam E o bolo da uau! caneca, não foi? O bolo da caneca. O bolo da caneca, E eu o, recordo. e o tudo para fazer um cocktail também. Sim, sim. Sim. O licor beirão, acho eu. Foi assim Recebemos uma um bolo coisa. rei também. Não me lembro exato. desse dia. Eu só vi fotos e vídeos disto porque Mas- Não, meses entraste antes de eu depois. entrar. Entraste depois. Então não Mas apanhei. é assim, quando eu digo isto às pessoas, as pessoas acham que pronto, que é quase impossível, não é? Uma empresa Uhum. fazer isso, É e que- é verdade que fez. Exatamente. Ainda bem que disseste isso, porque eu já tive já recebi estes comentários. Em que os comentários davam conta de está bem, mas fazem isso porque X e Y acaba por não acrescentar nada de valor aqui. É o tal cinismo que eu estava a falar. A realidade é que temos o exemplo dos jantares de Natal. Uhum. Há colegas que vêm de sítio A, B e C, como o Pedro estava a dizer, não conhecem ninguém. É verdade que é o local de trabalho, mas se nós conseguimos estender a mão e criar um ambiente onde não só estamos a trabalhar, mas conseguimos acrescentar algo mais positivo à vida da pessoa. Até poderíamos pegar num pseudo-cinismo e dizer que estamos a trabalhar para a pessoa estar feliz e até para trabalhar melhor. Isto acaba por ser aquela roda viva. A realidade é que
eu sei o que é ter os miminhos e o que é não ter. Epá, eu prefiro os também miminhos. Não, eu adoro Honestamente. estes pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Não sei Vocês- só o número. Claro. Lembram-se do pessoas. escape room virtual, onde até para números de telefone tínhamos de ligar? Não pudemos estar lá no sítio Não sei se fisicamente. estavas cá. Acho que não. E os Mas- quizzes, os quizzes Os também. quizzes que revelou que precisávamos trabalhar mais na empatia uns com os outros, porque os que perdiam não gostavam. Não, estou a brincar. Mas, Não, eu queixo-me de quem é quem elaborava as perguntas. Desculpa lá. certo, Era ele. mas isso A grande parte deles fui eu. Grande parte e se deles calhar fui eu. deixávamos para outro episódio, Exato. porque eu creio que há muito para falar. Mas sim, faz toda a diferença criar espírito de união. Vítor, em que momento é que pensaste em sair? Ora, meu nome é Vítor Correia, estou na Quana há sensivelmente 6 anos, vai fazer 6 anos. Sou SRE. Então, a minha situação foi em determinado projeto, numa altura de grandes mudanças na equipa onde eu estava. Foi um momento de grande intensidade onde havia necessidade de uma disponibilidade 24/7, havia necessidade de entregar trabalho, havia necessidade de fazer as coisas acontecer. E não querendo, deixar-me ficar mal como profissional, deixar ficar a Quano mal, deixar ficar ninguém mal, acabei por viver com muita intensidade o trabalho, acabei por não conseguir separar as linhas entre o que era trabalho e o que era tempo familiar, tempo de casa. Fiquei com uma situação profundamente desequilibrada. E chegou a um ponto onde eu, assim de uma forma, encurtando muitas histórias, chegou a um ponto onde eu disse ao BES, desisto. Ora, eu não estava a querer desistir da Quano, não estava a querer desistir do trabalho, se calhar queria desistir da Quano, se calhar queria desistir do trabalho, eu não sei o que é que eu queria desistir, só queria que a dor parasse, só queria que o stress, a ansiedade. Isto foi na altura Covid. Sim. Portanto, aquela linha entre o que é casa e trabalho ainda mais estava dissimulada, por cima com uma criança pequena. Então, a minha conversa foi simplesmente dizer ao BES, desisto. Ora, eu não sabia como é que a reação ia ser, não sabia. Eu já levo alguns anos de rodagem na área da informática e sabemos que muitas vezes o desistir é a porta de saída, ou o passo a seguir é a porta de saída. Eu só queria que a ansiedade parasse. A realidade é que o BES apresentou-me um plano objetivo, imediato, que foi ter cuidado e tomar conta do corpo, da mente, rever o que é que eu realmente queria fazer, o que é que eu não queria fazer, estabelecer limites. E no espaço do tempo que levou, a verdade é que a situação que me estava a pesar foi tomada, as rédeas dessa situação foi tomada pelo PEP, pelo BES, porque eu não tinha sequer mindset ou capacidade na altura para fazer isso. E as coisas mudaram. Não foi fácil, não foi bonito, não foi cor-de-rosa, foi difícil. Mas hoje estou aqui a passar desses anos todos por causa disso. Então, é essa a história. Vítor, se um PEP não existisse, o que é que achas que teria acontecido? Para o episódio que eu vivi, não querendo ser assim pessimista, mas com certeza que teria tomado... A situação tinha de mudar. Agora, sendo pai de família, tendo responsabilidades e tudo mais, nós não podemos mudar assim só porque apetece. Tem de haver um plano. A ponderança. Exatamente, mas a situação era tão importante, tão imperativo que mudasse logo, que eu muito possivelmente teria agido por impulso. Só para teres mudança. Só para ter mudança. E agir por impulso, dar um salto para o vazio sem um plano,
só funciona nos filmes. E Depois, a diferença que o Pep fez de lá estar foi um salto de fé com um plano. E foi ter com quem rir e chorar. se correr mal, olha, lixamos Se correr mal, lixamos os dois. Isabel, se um Pepe não existisse, como é que tinha sido estes 7 anos? Muito mais difíceis do que são. É assim. Na situação que eu contei, foi ótimo porque senti logo que tu e a Kwan iam-me ajudar. Não é? Isso é excelente quando uma pessoa sente que há ali uma ajuda possível. E ao longo deste tempo é ótimo uma pessoa poder desabafar com alguém que também já ouviu outras pessoas e que sabe do que é que eu estou a falar e do que é que eu estou a tentar que tu entendas, não é? E acho que isso é excelente, nem que seja porque alivia imenso uma pessoa poder contar as coisas e poder falar, poder explicar. Parece que uma pessoa, metade do peso já lá vai, não é? E isso é excelente. E nós, já é o que eu digo sempre, nós quando começamos a conversar, ai meu Deus, não é? Certo. Contigo também. É que eu tenho um problema com que é geral. Já fica mais secala, não é? E isso é ótimo porque acaba por haver ali um apoio que acho que é essencial. É muito bom uma pessoa ter este apoio, não é? E já agora, assim, eu trabalho num sítio em que há muitas pessoas externas e olha que não há nenhuma como a Kwan. Porque eu falo muito da Kwan e toda a gente, ninguém diz que há qualquer coisa nem sequer parecido com a Kwan. Certo. E isso é excelente termos esse apoio, não somos um número, somos pessoas e a Kwan é empática connosco. E isso é muito importante. Claro. Pedro, se um Pepe não existisse, como é que iam ser estes 5 anos? Acho que não iam ser 5 anos, provavelmente. Acho que não iam ser 5 anos. Aquele exemplo que eu estava a dar no início, em que eu ia fazer uma mudança de projeto, tinha sido cortado, digamos assim, por um cliente, não por mau feedback, mas fases do projeto. Fiquei sem projeto durante mais de um mês, na altura. Sim. Ou seja, precisamente. Uma pessoa está a trabalhar, não é? E depois de repente fica sem nada para fazer e sentimos que estamos ali meio no vazio, meio perdidos. Mas ao mesmo tempo eu sabia sempre que havia uma procura ativa e tu fazias sempre o update de olha, a situação é esta, falei com não sei quem, alguém tem uma possibilidade, vai ver melhor se dá para ti ou não, não sei o quê. Ou seja, eu sabia sempre o que é que estava a acontecer. Ou seja, nunca senti, apesar de não ter projeto, que estava abandonado, tipo, que já não interessava, ou que estava de lado, ou que estava para sair já, pronto. E acho que isso fez muita diferença para eu também não ficar, tipo, ok, pronto, quando não arranja uma solução para mim, vou ver fora, vou sair já, tipo, vou arranjar uma solução para mim mesmo, pronto. E eventualmente arranjamos uma solução, um novo projeto e a coisa foi mais natural, digamos assim, apesar de, pronto, lá está no desespero, como o Vítor estava a falar há bocado, se calhar se não tivesse um Pep tinha só achado, ok, pronto, não há solução, então vou procurar outra coisa e vou arranjar um projeto eu mesmo. Jorge, tu és importante para nós. Não vou ser escolher. Termina assim o primeiro episódio desta série. 3 histórias muito, muito diferentes, mas com um ponto em comum. Todas as 3 beneficiaram da presença de um People Experience Partner. Vou só, por favor, batam daí. Muito obrigado. Está a gravar. Ok.
está cá mais gente a quando, porque também quando foste para o cliente onde entraste, fuck, aquilo mudou. Mudou a coisa. Sou front-end developer na Quan. Acho que é. Tu cortas 2 metros lá no fim, né?